Para Platão, o homem tem a necessidade de sair de sua ignorância para que seja depositado em si o conhecimento, algo essencial para a boa vivência do indivíduo na sociedade, como bem ilustra o filósofo ateniense na obra A República, ao relatar o mito da caverna, destacando o furor do prisioneiro em sair de si, isto é, das prisões. Em síntese, as ignorâncias, o desconhecimento, para ir em busca do conhecimento e, através desse, encontrar os princípios que norteiam o homem. Além disso, desenvolve os princípios éticos configurados à visão política e de Estado ideal, tendo como ideia primeira que o homem possui em si virtudes inatas, capazes de auxiliá-lo no bom desenvolvimento das funções sociais e no bem comum da sociedade. Ademais, o Estado ideal, para Platão, seria um modelo perfeito para uma sociedade justa, regida por princípios sublimes, capaz de conceder ao homem o alcance daquilo que é objetivado por ele, a felicidade, sendo capaz de alcançá-lo por uma virtude primordial que acende o homem, a eudaimonia, a justiça. Estimados irmãos aqui presentes, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando solenemente a 18ª Semana de Teologia do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, da província eclesiástica de Aracaju. Saudamos ao corpo formativo desta instituição, de modo especial ao magnífico reitor, Padre Carlos Henrique Santos, ao vice-reitor, o Padre Valmir Soares, o Padre Manuel Luiz, diretor espiritual e ecônomo deste seminário, e ao Padre Rony Denison, diretor acadêmico deste seminário maior. Nossos cumprimentos se estendem aos diletíssimos seminaristas desta casa formativa, bem como aos nossos visitantes, e também àqueles que nos acompanham por meio de nossas redes sociais. Pedimos a sua ajuda com o compartilhamento desta live. Abordaremos nessa edição a seguinte temática: a Igreja Católica e o ordenamento jurídico brasileiro. Nosso objetivo, portanto, neste maravilhoso percurso pelo ordenamento jurídico brasileiro e sua relação com a Igreja, é dialogarmos sobre as relações entre a Igreja Católica e sociedade, à luz da doutrina social da Igreja e do direito civil, a fim de conscientizar sobre a importância da dignidade da pessoa humana e do valor da cidadania e do bem comum. Para tanto, buscar-se-á o estabelecimento de uma comprovação discursiva, pautada na doutrina social da Igreja, a partir de explanações derivadas dos senhores mediadores e palestrantes, a fim de alargarmos os nossos horizontes acerca da nossa história. Queremos, neste momento, compor a nossa mesa de honra, para dar início aos trabalhos dessa 18ª Semana de Teologia. Para tanto, convidamos o magnífico reitor desta instituição, o Padre Carlos Henrique Santos. Nossas palmas. Convocamos nesse momento o diretor acadêmico deste seminário, o reverendíssimo Padre Rony Denison Monteiro Santana. Convidamos também o excelentíssimo doutor Castro Meira, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos neste momento o doutor Oswaldo Barbosa de Andrade Júnior, advogado, pós-graduando em Direito Tributário pela FGV, conselheiro seccional e vice-presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB Sergipe, membro da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa, do Conselho Federal da OAB e membro da JUCAT.
Neste momento, iremos também compor a nossa mesa diretiva para dar início à conferência. Convocamos neste momento o Dr. Adelmo dos Santos Júnior, mediador dessa conferência. O Dr. Adelmo possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Estácio, Sergipe. Atualmente é graduando em Letras pela Universidade Federal de Sergipe. Presidente da Associação de Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju. Tem pesquisa direcionada para a área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, verdade, hermenêutica, política e fragmentação. Conclamamos o primeiro palestrante dessa conferência, o professor Dr. Carlos Augusto Alcântara. O Dr. Carlos Augusto é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade de Tiradentes, professor permanente do mestrado em Direitos Humanos da UNIT e professor colaborador do mestrado em Constitucionalização do Direito da UFES. Tem experiência na área de Direito Público, com especial ênfase em teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, ações constitucionais e direito e fraternidade. Autor dos livros Mandado de Injunção, um instrumento de efetividade da Constituição, Direito Constitucional e a Fraternidade como categoria jurídica, Fundamentos e Alcance, expressão do constitucionalismo fraternal, membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Por fim, conclamamos o segundo palestrante dessa noite, o Dr. Rodrigo José dos Santos. O Dr. Rodrigo José é formado em Direito pela Universidade de Tiradentes, possui especialização em Direito Processual Civil pela UNIT e atualmente é assessor jurídico da nossa querida Diocese de Piauí. Para conceder oficialmente a abertura desta Semana Filosófica, ouçamos com atenção ao pronunciamento do reverendíssimo diretor acadêmico desse seminário, o padre Rony Denison Monteiro Santana. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande hoje estarmos iniciando os nossos trabalhos acadêmicos com esta 18ª semana de teologia, em uma temática bastante importante. Concede ao teu servo um coração dócil para saber administrar a justiça ao teu povo e discernir o bem do mal. 1 Reis 3:9. Certa vez, ao discursar para o parlamento alemão, o saudoso Papa Bento XVI, Papa Emérito falecido, fez uso dessa passagem do Livro dos Reis para admoestar aqueles parlamentares quanto à motivação e à essência do trabalho daqueles homens. Interrogando-lhes, o saudoso Papa os diz: conta-se no primeiro livro dos Reis que Deus concedeu ao jovem rei Salomão fazer um pedido por ocasião da sua entronização. Que irá pedir o jovem soberano nesse momento tão importante? Sucesso, riqueza, uma vida longa, a eliminação dos inimigos? E continua apresentando-lhes a resposta: não. O jovem rei pede sabedoria para saber administrar a justiça ao povo.
A essência por trás do pedido de Salomão, queridos irmãos e irmãs, ensina muito para a nossa realidade, pois a motivação que o atraía é espelho para nós, enquanto sacerdotes, leigos, servidores do judiciário e, sobretudo, cristãos. Todos nós somos impelidos a enxergar o nosso compromisso individual e coletivo em prol da justiça, para que os frutos das nossas ações sejam em vista do bem comum e da paz, como pede a doutrina social da Igreja. Estimados acadêmicos, sacerdotes, juristas, leigos e leigas, começo esse momento com uma reflexão, com o objetivo de fazê-los pensar acerca da temática importantíssima para o nosso crescimento religioso, humano e civil. A Igreja Católica e o ordenamento jurídico brasileiro. Nessa perspectiva, temos os seguintes acentos: democracia, direitos humanos, família, cidadania, entre muitos outras realidades e conceitos que serão aqui abordados, sobre o crivo da doutrina social da Igreja e também de toda a construção jurídica do Brasil. Por assim, vale ressaltar a salutar conquista para esta edição do evento acadêmico, a parceria e a presença da Associação dos Juristas Católicos de Sergipe, a AJUCAT, que nos auxiliarão nas reflexões nos trabalhos da temática e toda a construção deste evento. Por fim, convido-vos a seguir a direção que a Igreja sempre anunciou, o Evangelho da salvação, que é o Evangelho da justiça. Pensada a partir dos princípios da fé, nossa semana, a partir da reflexão do ordenamento jurídico do Brasil e as relações com o Vaticano, queremos não cessear o direito do homem, mas garantir-lhe a sua totalidade. Por isso, aqui retomo o pedido de Salomão para a nossa sociedade, que é marcada tanto pelo poder como pela fraqueza, pela fraternidade, mas também pelo ódio, pela liberdade, mas também por muita intolerância, para que possamos ter um coração dócil, para saber administrar a justiça e discernir o bem e o mal. Que possamos aproveitar esses dias, aprender e refletir, e, sobretudo, servir a todas as pessoas com generosidade e fraternidade, com os dons que Deus nos concedeu. Boa semana teológica a todos. Para mediar a conferência magna de abertura dessa semana de teologia, com a seguinte temática: democracia, direitos humanos e fraternidade, sob a perspectiva do amor do Brasil e Santa Sé, passamos a palavra ao Dr. Adelmo dos Santos Júnior. Boa noite. Inicio agradecendo a abertura e a parceria do Seminário Maior, melhor, a aceitação da parceria da IUCAT, para a realização desse evento. E para não me alongar nas palavras, já passo a palavra para o nosso palestrante, que tem muita nos contribuir com o conhecimento.
Boa noite a todos. É sempre, para mim, motivo de emoção e alegria poder retornar a esta casa, que é a casa onde o meu pai, durante os seus últimos anos de vida, conviveu e partilhou com muitos dos senhores aqui presentes. Já com a idade avançada, realizou o sonho da vida dele de completar o curso de teologia e aqui, assim, pôde realizar e concluir esse curso. Portanto, é sempre um local onde eu retomo as memórias, a relação que mantinha com meu pai e a sua existência nessas paredes foi preservado também com o tempo que aqui passou. Então eu agradeço aos que me convidaram para aqui estar, para poder também reviver com emoção a presença de meu pai nesta casa. Não era sacerdote, mas era sacerdote da humanidade. Não era sacerdote porque não recebeu o sacramento da ordem, mas tinha no coração sacerdócio. Sempre. Caríssimo reitor, Padre Carlos Henrique, nos acolhe nessa casa, eminente doutor Adelmo dos Santos Júnior, presidente da JUCAT, a quem eu agradeço o convite e a honra de poder partilhar reflexões sobre o tema que me foi confiado. Cumprimento o Padre Rony Santana, diretor acadêmico do seminário. Cumprimento o caríssimo doutor Rodrigues Santos, conferencista da noite de hoje também, que divide esta mesa comigo. Cumprimento com alegria, revendo meu professor, o ministro Castro Meira. Alegria muito grande, ministro, vê-lo aqui forte e partilhando de momentos como esse. Para mim é uma honra poder falar e ouvir, Vossa Excelência ouvir o que direi. Espero não ser corrigido depois, veementemente, meu mestre. Então eu medirei as palavras, como farei aqui as minhas reflexões. Cumprimento muitos amigos aqui presentes, sacerdotes, padres caríssimos amigos aqui, ex-alunos, seminaristas, enfim, profissionais do direito, enfim. Quando o caríssimo Adel me convidou para tratar desse tema, queria que eu inicialmente abordasse de forma mais direta o Acordo Brasil-Santa Sé. Eu fiz uma sugestão de abordar esse tema e, ao final, fazer uma inserção no porquê da celebração do acordo, numa perspectiva de nítida relação com o ordenamento jurídico brasileiro, apesar de contestado por muitos. E, ao final, os senhores e as senhoras aqui presentes poderão constatar essa relação que pretendo fazer. Portanto, eu farei essa reflexão para concluir com a justificativa da juridicização perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, sem nenhuma contradição. E gostaria de refletir com as senhoras e os senhores aqui presentes sobre esse tema, democracia, direitos humanos e fraternidade, porque me parece um tema perfeitamente alinhado com o fundo da reflexão que esse seminário pretende realizar, como se apresenta aqui no cartaz, a Igreja Católica e o ordenamento jurídico brasileiro. Vivemos num Estado laico, e alguém poderia fazer alguns questionamentos em razão disso, mas a reflexão vai estar em perfeita sintonia com isso, com o tema central do seminário. E eu gostaria de começar essa exposição, por gentileza, próximo slide, com uma reflexão singela de um poema que sempre gosto de trazer, porque o tema que trago, que busco a reflexão, é um tema de uma perspectiva jurídica, diria heterodoxo. Não é comum associar direito e fraternidade.
porque direito se caracteriza pela coação, pela força, pela obrigatoriedade. E quando pensamos em fraternidade, fraternidade sempre é apresentada como algo que se desenvolve espontaneamente, portanto incompatível com o direito, no primeiro momento, poder-se pensar. Exatamente por isso que eu começo com essa reflexão, porque muitas vezes nós nos ligamos a premissas, a princípios que se desenvolvem ao longo do tempo e ficamos presos a esses princípios e a essas premissas e resistimos em avançar. Por isso que, como pensador, Fernando Teixeira de Andrade, alguns atribuem a Fernando Pessoa, mas pelo que me consta, esse poema não é de Fernando Pessoa, é de Fernando Teixeira de Andrade. Ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Diria ele, é tempo de travessia. Diria eu, uma perspectiva de reflexão acadêmica, é tempo de ousar para avançar. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Com essa reflexão inicial, é que eu procurarei desenvolver alguns conceitos a partir de algumas premissas, considerando, basicamente, num primeiro momento, 4 pensadores, alguns juristas, outros não juristas, mas que se inserem nesse processo reflexivo. O primeiro é um sociólogo e economista francês chamado Alain Caillé, que é o líder de um movimento chamado convivialismo. O segundo é Chiara Lubich, fundadora do movimento Socolares, humanista e líder religiosa. E o terceiro é um jurista sergipano, Aires Brito, ao lado de um jurista maranhense, ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca. Então, farei essa reflexão fincado no pensamento desses 4 autores. Inicialmente, Alain Caillé, que trata de uma circunstância ou situação que nós vivemos na atualidade. Vejam o que diz o Manifesto Convivialista. Alain Caillé e tantos outros pensadores que subscreveram esse manifesto. Jamais a humanidade teve à sua disposição tantos recursos materiais e competências técnicas e científicas para assegurar seu bem-estar como agora. Considerada em sua globalidade, ela é rica e poderosa como ninguém nos séculos anteriores poderia imaginar. Mas nada prova, no entanto, que ela esteja mais feliz. Ainda assim, ninguém deseja voltar atrás, pois todos percebem que cada vez mais novas possibilidades de realização pessoal e coletiva se abrem todos os dias. Isto é um fato, constatado pelo Manifesto Convivialista. Mas, passemos para o slide seguinte, é fato também que a humanidade soube realizar progressos técnicos, diz o pensador francês, e científicos fulminantes. Mas, digo eu, lamentavelmente, ela permanece ainda incapaz de resolver seu problema essencial. Como gerir a rivalidade e a violência entre os seres humanos? Acompanhamos todos os dias na mídia situações lamentáveis de violência, de intolerância, de polarização em todos os quesitos da vida. Né? E aí ele pergunta, como vivemos assim? Como incitá-los a cooperar para que se desenvolvam e tenham o melhor de si, permitindo-lhes ao mesmo tempo se opor, que é natural, faz parte da natureza humana, mas sem se massacrar? Como criar obstáculos à acumulação do poder a partir de agora limitada e potencialmente autodestrutiva sobre os homens e sobre a natureza? Se não souber rapidamente responder essas questões, a humanidade desaparecerá, muito embora todas as condições materiais estejam reunidas para que ela prospere, contanto que tomemos definitivamente consciência de suas finitudes.
É uma demonstração muito importante que o sociólogo francês faz. E nós temos consciência que existem muitas leis, o ordenamento jurídico é pródigo de leis, apontando para situações de transformação social. A nossa Constituição é tida como uma das melhores do mundo, como não se cansa de afirmar o ministro Aires Brito. Temos um conjunto de leis que, se realizadas fossem, vivíamos num patamar de países de primeiro mundo com um IDH lá em cima. Mas, lamentavelmente, não é assim. Por quê? Porque precisamos, como disse Yara Lubick, de mudança de comportamento. Porque as leis existem, mas, como diz ela, os obstáculos para a harmonia da convivência humana não são apenas de ordem jurídica, ou seja, devidos à falta de leis que regulem esse convívio. Temos muitas leis, mas dependem de atitudes mais profundas, morais e espirituais do valor que damos à pessoa humana e de como consideramos o outro. Este elemento, apresentado pela líder religiosa, humanista, que nos deixou dessa existência terrena no ano de 2008, que é Yara Lubick, fundadora do Movimento Socolares, movimento que participo desde a minha juventude, e que fui formado nele, nos ensinamentos de Yara Lubick. Esses seus ensinamentos apresentam uma proposta de construção de fraternidade universal, que tem o seu germe inicial presente na doutrina difundida na humanidade há 2000 anos por Cristo, na sua passagem terrena. Do Evangelho, das cartas de São Paulo, nós podemos retirar uma série de elementos que compõem esse ideal de fraternidade universal. E é exatamente o Estado voltado para a construção de uma fraternidade, ou relacionando o Estado em busca da construção de uma sociedade fraterna, que eu pretendo realizar essa reflexão aqui conosco. E parto da doutrina do ministro Aires Brito, quando ele afirma, na teoria por ele construída, em algumas obras, mas também dos seus votos enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós estamos nos encaminhando para a construção de um Estado fraternal, que veio transcender o Estado social, mas sem o negar, tanto quanto o Estado social veio para superar o liberal, mas sem eliminar as respectivas conquistas. Isto é, um percurso que nós estamos empreendendo. Passamos inicialmente pelo Estado liberal, alcançamos o Estado social e estamos nos encaminhando para o Estado fraternal. Portanto, o estágio do constitucionalismo que nós vivemos é exatamente o estágio do constitucionalismo fraternal, que é aquele que alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor desenvolvimento, do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da defesa dos interesses e direitos coletivos e difusos, transindividuais. O direito visto numa perspectiva relacional, o direito visto numa linha de inclusão comunitária e não mais visto na visão clássica individualista, patrimonialista, voltada para a defesa compartimentada e individualizada de direitos. Esse estágio de direito ou de Estado, chamado fraternal, na verdade é uma concretização de uma fase em que as constituições contemporâneas incorporam, como diz o ministro Aires Brito, às franquias liberais sociais de cada povo soberano, a dimensão da fraternidade. E aí nós começamos a refletir. Fraternidade, de onde veio?
Claro que a fraternidade que aqui nos referimos não é a fraternidade de grupos fechados, como a gente vê por aí no mundo, não é? Grupos muito voltados para si próprios, com exclusão de outros, reduzidos a alguns privilegiados que se encastelam e não permitem que outros entrem. Quando nós falamos da fraternidade nesta dimensão, estamos nos referindo à fraternidade que se caracteriza por alguns elementos, que mais adiante vou demonstrar, se o tempo me permitir. Mas o modelo de fraternidade que o ministro Aires Brito, só um segundinho antes de passar, se refere, é a fraternidade universal, que tem a sua semente, do ponto de vista jurídico, em um documento normativo, que mencionarei dentro do instante. Mas do ponto de vista histórico, a fraternidade que a Constituição incorporou e os documentos internacionais trouxe para dentro da sua regulamentação é inegavelmente a fraternidade universal, que tem as suas raízes na doutrina cristã, não em outro local. Podemos buscar encontrar reminiscências na doutrina grega, ou mesmo na Revolução Francesa, mas de fato, se aprofundarmos o estudo, estará no cristianismo, na doutrina cristã, que rompeu paradigmas na história da humanidade. Portanto, o constitucionalismo fraternal traz um novo modelo de Estado, que é o Estado fraternal. Assim nos ensina o ministro Aires Brito. Muito bem. Esse Estado fraternal busca ser emoldurado por um modelo de democracia que o ministro Aires Brito também destaca como democracia fraternal, ou, se quiserem, a terceira dimensão conceitual do humanismo, que evolui de uma clássica democracia procedimentalista, passa por uma democracia substancialista, como sempre se falou, e alcança essa terceira dimensão conceitual do humanismo, que é a democracia fraternal. E aí ele conceitua uma democracia caracterizada pela positivação dos mecanismos de defesa e preservação do meio ambiente, mais a consagração do pluralismo, conciliado com o não preconceito, especialmente servido por políticas públicas de ações afirmativas que operem como fórmula de compensação das desvantagens historicamente sofridas por certos grupamentos sociais, como negros, índios, mulheres, portadores de deficiência, levando a uma espécie de igualdade civil-moral como ponto de arremate da igualdade política e econômica social. Aí está o conceito. Mas de onde o ministro Aires Brito tirou esse conceito? Na verdade, o ministro Aires Brito apresentou um modelo de Estado e um modelo de democracia que tinha como fundamento o princípio da fraternidade, que o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, eu estou mencionando aqueles que aplicam o direito no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, para mostrar para vocês que não se trata de ingenuidade de um operador do direito que reflete sobre a fraternidade, mas é direito aplicado já. Ministro Aires Brito e agora ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quando ele diz, por exemplo, que os princípios da fraternidade e da comunhão, palavra muito utilizada no nosso meio cristão, resgatam a ética, o direito e a própria democracia, agora qualificada como fraternal. Lembrem do que disse Aires Brito, sugerindo um novo paradigma de justiça, a que inclui, a que pacifica e a que restaura as relações humanas. Mas de onde suas excelências tiraram essas ideias? De onde eles foram buscar inspiração do ponto de vista jurídico-normativo para apresentar o princípio da fraternidade como princípio jurídico, como princípio constitucional, como princípio ou como categoria jurídica, como diz modestamente alguns autores, inclusive eu, em tese de doutorado, a fraternidade como categoria jurídica. E eles retiraram da Constituição, do nosso documento jurídico normativo de maior hierarquia no ordenamento jurídico. De lá se extrai o modelo de Estado fundado pela Constituição Federal, um modelo de Estado que busca alcançar uma sociedade fraterna. Percebam o que diz o preâmbulo. O preâmbulo é a única parte da Constituição
onde o legislador constituinte fala do projeto por ele criado e materializado no texto constitucional, que é o documento legal, normativo, de maior dignidade em todo o ordenamento jurídico. Vejam lá o que diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Muito bem. Esse texto, ele é uma expressão normativa e dentro de uma perspectiva de organização do Estado, que mesmo que não tenham dito os constituintes, eles se inspiraram em algo que já existia. Parte disso, ou quase tudo, na doutrina social da Igreja Católica, construída ao longo dos séculos, não é? Nos próprios textos bíblicos e na doutrina cristã. Não é dito, mas foi. Porque isso já existe antes. Ninguém tira nada do nada. Se inspire em algo. Muito bem. Eu não vi o aviso do tempo, mas eu preciso que alguém me mostre de novo que eu vi umas placas passando, porque eu tinha me programado. Isso é o que falta ou eu já falei? É o que falta. Bom, a Constituição, ela, concebida com esse projeto que eu aqui mencionei, ela é articulada, levando em consideração outro documento jurídico normativo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam o que diz o preâmbulo. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada, o projeto dela, inclusive por pessoas que tinham uma profundíssima formação cristã, como, por exemplo, Jaime Marritano, vocês conhecem. Foi um dos redatores da declaração. Então, vejam o que diz o primeiro preâmbulo. Vejam o que diz o artigo 1º. E vejam o que diz a Constituição, inspirada nesses dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, incorporando, chamando para si a presença dos direitos humanos. E o que diz a Declaração que trata dos direitos humanos? Somos todos membros de uma família humana e devemos agir entre si com espírito de fraternidade. Portanto, temos direitos, por gentileza, mas temos também o próximo, mas temos deveres para com a comunidade que vivemos. Isso é uma típica regra de fraternidade. Fraternidade como reconhecimento, como diz o professor Bazou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ver, reconhecer como irmão quem não é. Muito bem. Este elemento fundamental de fraternidade se apresenta materializado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Lá no artigo 3º, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária, incorporando o projeto da modernidade integralmente, que até então nunca tinham alcançado na história constitucional brasileira. E em muitos países, liberdade, igualdade e fraternidade, livre, justa e solidária. O que é que faz o Estado brasileiro? O próximo. Constrói aquilo que o ministro Aires Brito chamou de Estado fraternal, inspirado na Constituição, que é exatamente conjugar as três dimensões que vinham sendo construídas ao longo da história em um único documento normativo, exprimindo a fraternidade, que é a dimensão liberal, a dimensão social e a dimensão fraternal. Muito bem, essa é a proposta. E aí a gente para refletir. Em que estágio nós estamos? O próximo. Todos sabemos, teórica e minimamente, tratar da liberdade. Todos sabemos. Aliás, todos queremos liberdade. E, no certo sentido, também todos queremos igualdade. Até vivemos pretensamente livres e procuramos ser iguais, ou quando menos, perseguir um espaço de igualdade. Mas e a fraternidade? E a Constituição se refere? A grande crise da modernidade é exatamente não ter cumprido integralmente as promessas da modernidade. Liberdade, igualdade, mas não só liberdade e igualdade e fraternidade.
E aí a gente traz como referência o que dizem alguns pensadores. Viver a fraternidade tem sido o desafio permanente da humanidade. A promessa não cumprida do iluminismo é um princípio esquecido. E o que é que tem levado a humanidade ao não viver a fraternidade? Perdendo a própria humanidade. Ao ponto que o pensador Herrera Flores diz que só com a fraternidade conseguiremos humanizar a humanidade. Humanizar a humanidade com a fraternidade. Sem ela não dá. Próximo. E o que você entende por fraternidade para haver uma incorporação jurídica? Conjugar, apresentar um conceito ético conjugado com esses três elementos. Porque se associa, muitas vezes, a fraternidade com a solidariedade. Mas a solidariedade é um elemento da fraternidade, não é o único elemento da fraternidade. Não pode ser reduzida só a solidariedade. Ela é necessária, mas não reduzida. Solidariedade, respeito e reciprocidade. Ou, se quiserem, responsabilidade, liberdade e igualdade. Por quê? Porque a fraternidade tem que ser compreendida como relação, como responsabilidade recíproca. E só com a fraternidade é que nós vivemos efetivamente a nossa humanidade. Em essência. Porque assim fomos feitos. E isso não é algo que vem só pensado e refletido no Brasil. Temos referência na Constituição de Portugal, só para dar alguns exemplos. A próxima. Temos referência na clássica Constituição Francesa, que de onde veio a ideia do tríptico revolucionário, do projeto da modernidade, ao ponto que o próprio Conselho Constitucional francês, que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal, numa perspectiva de controle de constitucionalidade, já reconheceu leis penais francesas que puniam quem acolhia os migrantes. Era crime na França o acolhimento de imigrantes ilegais. O que foi que disse o Conselho Constitucional francês? Disse que esta lei, que pune quem acolhe os migrantes, é inconstitucional, porque viola o princípio da fraternidade. Vejam que a coisa está caminhando. No direito brasileiro, uma série de decisões no Supremo e no STJ já incorporaram esses elementos. Observem, eu trouxe aqui uma referência da DPF 186, que é uma ação do controle de constitucionalidade concentrado do Supremo Tribunal Federal. Repensando a liberdade e a igualdade ressignificadas pela fraternidade. Isso quem diz é o ministro Gilmar Mendes, em uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Vamos adiante, que a gente não tem muito tempo de refletir. Depois, nessa mesma ADPF, vejam outro trecho. Pensar a igualdade segundo o valor da fraternidade, e aí ele começa a desenvolver o raciocínio também nessa mesma linha. Por favor. Em outra ação, vejam, essa do ministro Aires Brito, lá era Gilmar Mendes, vejam que ele destaca de uma forma muito clara, dizendo que a solidariedade que fala a Constituição no artigo 3º é fraternidade. Depois, outra, no Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca destaca que a fraternidade não exclui direito. São coisas que podem se relacionar, tratando da fraternidade ou do princípio da fraternidade como categoria jurídica. Aí é uma ação penal, é no habeas corpus. Não confundamos fraternidade com ingenuidade. Mas precisamos compreender a fraternidade com perspectiva jurídica. Conceitualmente, vocês terão aqui uma exposição de alguém que trabalha também com o princípio da fraternidade nos dias subsequentes, que é a Clara Machado. Ela traz, por favor, o próximo, um conceito de fraternidade, também em uma tese de doutorado, relacionando com a dignidade humana e o princípio responsabilidade, a partir do que diz o texto constitucional, aquele que eu mencionei há pouco. Então vejam que a coisa começa a estar presente na jurisprudência e na doutrina. O princípio constitucional da fraternidade, inclusive, sendo apresentado como um instrumento de compreensão de todo o ordenamento jurídico. Passe o próximo, por favor. Vejam, o
princípio da fraternidade com a função de equilíbrio entre liberdade e igualdade, com a função de reconhecimento e a função interpretativa. Nós não temos tempo, mas se tivesse a gente poderia aprofundar. Na verdade, quando eu trouxe para vocês a presença do princípio da fraternidade na jurisprudência e na doutrina, que é uma expressão da democracia que dizia o ministro Aires Brito lá atrás, na verdade é uma evolução tanto do ponto de vista conceitual, interpretativo, mas enquanto concepção de Estado. Vejam, sempre falamos de democracia representativa, mas a democracia representativa é uma expressão do Estado liberal e mesmo do Estado social. Quando evoluímos para a democracia participativa, que é o estágio em que nos encontramos, atingimos o Estado fraternal, porque há uma responsabilidade do cidadão, o cidadão se sentindo protagonista, inclusive na construção de políticas públicas, quando participa, por exemplo, de uma série de conceitos que o texto constitucional refere. Mais adiante. Vejam, o texto constitucional estabelece mecanismos de participação popular muito claros, como referendo, plebiscito, iniciativa popular. Por quê? Porque todo poder emana do povo, mas não tão somente como aquele que vai ser chamado a participar quando no voto, mas aquele que se sente responsável pela condução dos destinos do Estado, e não transferindo para os políticos que nós elegemos e nos encontramos com ele, infelizmente, tão somente no momento das eleições. Se nós observarmos a Constituição, eu selecionei aqui um sem número de artigos constitucionais onde há uma participação direta, uma possibilidade de participação para viver uma democracia, não somente uma democracia representativa, mas uma democracia participativa, o cidadão se sentindo protagonista na construção do Estado. Voltando um pouquinho só, vejam, uma série de dispositivos que tratam de participação, protagonismo, Estado fraternal, não Estado liberal e social na democracia representativa, participação direta na construção de políticas públicas, na gestão e no controle de políticas públicas, uma série de artigos constitucionais que dispõem sobre isso. Precisamos apenas concretizá-los. Bom, neste ambiente de Estado fraternal e de democracia fraternal, surge o acordo entre o Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. E aí, o que é que diz logo o artigo 2º deste acordo? Diz que a República Federativa do Brasil, com fundamento no direito de liberdade religiosa, vocês vão ter uma palestra sobre liberdade religiosa, né? Reconhece a Igreja Católica o direito de desempenhar a sua missão apostólica. Isso está dito no Estatuto. A missão apostólica da Igreja é exatamente, numa perspectiva de uma leitura jurídica, levar ao mundo a construção de uma fraternidade, que diz a Constituição. Claro que, do ponto de vista teológico, não é assim que se diz, mas numa leitura jurídica é perfeitamente possível associar. Portanto, quando o Estado assegura à religião, à Igreja Católica, o direito de desempenhar a sua missão apostólica, e nós formos para os documentos da Igreja, a catequese do Papa Francisco, que fala em por que a Igreja é apostólica, uma das falas do Papa Francisco é dizer: a Igreja é apostólica porque é enviada a levar o Evangelho a todo mundo. E o que é o Evangelho, senão a construção de uma fraternidade universal, uma perspectiva política, vamos dizer assim. Portanto, na essência, está em perfeita sintonia com o que diz a Constituição, que busca a construção de uma sociedade fraterna. Perfeitamente compatível. Portanto, na essência, não tem nenhuma incompatibilidade. Passemos adiante. Portanto, na minha visão, não tem nada de inconstitucional no acordo, porque, na verdade, ele está em perfeita sintonia com o que diz a Constituição. Então, na verdade, não é Igreja versus Estado, ou Igreja mais Estado. Por quê? O próximo, por favor. Não há uma confusão entre Igreja e Estado, como alguns querem dizer. E não há, nem muito menos, uma consagração de um Estado confessional. Nós temos, juridicamente, de fato, uma separação, porque o Estado é laico. Mas uma separação não significa exclusão, não significa antagonismo. Porque muitas vezes a gente confunde, por favor, o próximo,
laicidade com laicismo, que são coisas diferentes. Não é? O Estado laico, secular, não confessional, não quer dizer um Estado que tenha uma visão agnóstica ou uma visão de ateus. O Estado não é ateu, o Estado é laico. O Estado não pode perseguir quem tem uma visão religiosa, muito pelo contrário. A Constituição, se aprofundarmos, ela incentiva a prática religiosa. Por quê? Porque a liberdade religiosa é um direito fundamental, é um direito humano, muito mais do que um direito fundamental, do ponto de vista interno. Então, essa visão, muitas vezes, que acontece em alguns estados, de adotar uma postura quase que agressiva contra quem professa uma fé religiosa, ela viola a Constituição e viola os direitos humanos. Porque o Estado laico não quer dizer um Estado ateu, ou um Estado que seja reativo a quem tem uma prática religiosa. Vamos adiante. Na verdade, a própria Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagram como direito humano e como direito fundamental, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E tem a liberdade de manifestar essa religião ou crença. Então, isso é um direito humano, isso é um direito fundamental. Faz parte, como está dito aí, de um sistema jurídico universal. Muito bem. Vamos adiante? Quando o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé trouxe isso, na verdade, estava, como falei, não é, destacando aquilo que a Constituição também assegura. Não é? Também assegura. Vamos para frente? Porque o acordo determina que se observe o Estatuto Jurídico Brasileiro. Ele não está fora do Estatuto Jurídico Brasileiro. A Constituição diz, é certo, que é vedado à União, aos Estados e ao município estabelecer cultos religiosos ou manter com eles relações que não sejam de colaboração. O Acordo Jurídico Brasil-Santa Sé, ele se caminha para uma linha de colaboração, respeito e proteção de quem professa uma fé religiosa. Então não há nenhum antagonismo. Depois, o doutor que me sucederá vai aprofundar por certo isso. Colaboração de interesse público é possível, isso está previsto na Constituição. Na verdade, meus amigos, e aí estou concluindo, para não ser repreendido pelo meu controlador ali, né? E aí cumpri fraternalmente um dever que tenho para respeitar o tempo de quem me sucederá, né? Estou me encaminhando para as conclusões finais, para dizer que quando a gente fala em democracia, numa perspectiva fraternal, quando a gente fala em direitos humanos, que nada mais são do que garantia e respeito aos direitos dos outros e dos deveres e responsabilidade que temos para com a comunidade que estamos inseridos, é buscar, como diz mais uma vez o pensamento do ministro Reinaldo Flores da Fonseca, que o horizonte da fraternidade é o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos operadores do direito do sistema jurídico. Logo, ainda que as normas jurídicas não possam impor a fraternidade, mas podem fomentar práticas fraternas, pode a atuação de nós, operadores jurídicos, testemunhá-la. Poderemos dizer, talvez, mas isso é uma utopia. Se não sonhamos, o mundo não caminha. E aí eu invoco, concluindo, Fernando Pessoa. Não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Muito obrigado.